Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Dando sequência à videoaula de hoje, agora com a correção. Neste vídeo, eu irei corrigir e comentar algumas questões que se encontram nas páginas 31 a 34, ok? Antes de começar a correção, eu quero lembrar que foi solicitada a leitura de alguns textos. O texto 1, que é uma história em quadrinhos, cujo tema é Identidade Secreta. É um texto de Débora e de Izzy. E o texto 2 é um QR Code, certo? Onde você poderá ver uma revista em quadrinhos. Trata-se da primeira edição, o número 0, da Turma da Mônica Jovem, que é feita em estilo mangá. Essa coleção conta a história das mesmas personagens dos famosos gibis da Turma da Mônica, mas dessa vez depois que cresceram e se tornaram adolescentes. Ok, meus amores? Então vamos lá, vamos à correção. A história em quadrinhos Identidade Secreta é uma HQ curta, ou seja, com começo, meio e fim, em uma só página. No entanto, há narrativas que se desenvolvem com o mesmo núcleo de personagens ao longo de uma revista ou até em vários volumes, lançados pouco a pouco, como é o caso da HQ da Turma da Mônica. Vamos estudar agora elementos que compõem cada um dos textos. Primeira questão. As histórias em quadrinhos são narrativas, as quais se utilizam de recursos textuais e visuais e exploram variados temas. A partir da leitura do texto 1 e do texto 2, explique qual é o tema de cada um deles. Vamos lá, pessoal. Vejamos a correção. O texto 1 aborda a questão de como a aparência ela é levada em consideração para a maioria das pessoas. No texto 2, nós vemos a temática da adolescência e as mudanças pelas quais as personagens passam, relacionadas a essa faixa etária, ok? Número 2, na HQ Identidade Secreta, de que forma a história descreve o protagonista Joaquim? Marque V e F. Vamos lá. Joaquim gosta de futebol? Verdadeiro. Joaquim não tem animais de estimação? Falso. Joaquim é uma pessoa em que não se pode confiar? Falso. Joaquim trabalha muito? Verdadeiro. Joaquim acorda cedo? Falso. Joaquim é uma pessoa de bom caráter? Verdadeiro. Joaquim tem a sua casa desorganizada? Falso. Joaquim, um homem que, vez ou outra, é ignorado? Verdadeiro. Joaquim, uma pessoa que paga suas contas? Verdadeiro. Joaquim, sempre valorizado pelas outras pessoas? Falso. Não é verdade? Joaquim é um bom cozinheiro? Falso. Joaquim trabalha usando camiseta de time? Falso. E Joaquim tem um iPhone? Verdadeiro. Ok? Número 3. Agora observe todas as afirmações da atividade anterior em que você marcou V. Alguma característica do protagonista parece ser contraditória em relação a outra? Sim, com certeza, pois há momentos em que Joaquim ele é descrito como honesto e em outros as pessoas o veem como alguém que não se deve confiar. Da mesma forma, às vezes ele é ignorado e em outras vezes todos lhe dão importância. Ok? Quarta questão. Os atributos da personagem Joaquim na história mudam de acordo com o quê? Mudam de acordo com as roupas que ele veste, certo? Quinta questão. O preconceito revela uma atitude ou uma opinião formulada sem conhecimento adequado de uma situação ou pessoa, julgando-a precipitadamente. Tal atitude pode gerar um sentimento de exclusão naquele que sofre o preconceito. Com base nessa definição, responda:
A personagem principal da HQ, do texto 1, foi vítima de atitudes preconceituosas. Joaquim, ele foi vítima de preconceito, pois ele passou por algumas situações em que houve desconfiança de que ele poderia praticar atos violentos só por sua aparência, certo? Quais aspectos visuais ajudaram a compreender o preconceito das outras personagens em relação a Joaquim? A expressão facial e corporal das personagens. Letra C. Como você acha que um indivíduo se sente ao sofrer preconceito social? Como Joaquim. Como podemos contribuir para que essa pessoa possa se sentir incluída na sociedade? A letra C requer uma resposta pessoal, ok? O que é que se pode fazer para acabar com o preconceito social, ok? Número 6, sexta questão. Vejamos, meus amores, na sexta questão, fala-se o seguinte: ao fazer a leitura de um HQ, é preciso estar atento às expressões faciais das personagens. Isso auxilia na construção dos sentidos presentes no texto. A partir do texto 1, descreva as expressões faciais das situações indicadas e responda ao que cada uma delas representa. Segurança do supermercado. Sobrancelha franzida representa desconfiança. A balconista tem o olho arregalado para longe, representa indiferença. Joaquim, no quarto quadrinho, ele é escolhido, representa medo e preocupação. O delegado do oitavo quadrinho, ele se mostra preocupado, disposto a ajudar. E Joaquim, no oitavo quadrinho, ele tem um olhar baixo, representa decepção. Ok? Prosseguindo, sétima questão. O título da HQ lida na página 29 é Identidade Secreta. Qual é o significado da palavra identidade no contexto? Assinale a alternativa correta. Significa conjunto de qualidades e atributos que diferenciam uma pessoa da outra. Letra B. Justifique o título da HQ. Por que se chama Identidade Secreta? Porque dependendo das roupas que Joaquim usa, ele cria uma nova imagem sobre si e esconde seus verdadeiros valores. Ok? Questão de número 8. Em uma tirinha ou HQ, um assunto sério pode ser tratado de forma leve, espontânea e apresentar ainda uma abordagem inesperada, gerando situações de humor. Você considera que na HQ Identidade Secreta, o humor foi empregado para divertir, só para divertir, ou também para realizar uma crítica? E aí, meus amores, o que é que vocês acham? Que a história em quadrinhos, Identidade Secreta, o humor dessa história em quadrinhos, ele foi gerado somente para divertir ou também para criticar, ok? Então aqui eu posso antecipar que o humor ele foi usado para fazer uma crítica ao falar de forma descontraída a respeito do preconceito que existe na sociedade, certo? Vamos à próxima questão. Tendo discutido as mudanças de característica de Joaquim, qual a crítica que a HQ faz sobre nossa sociedade? É comum que julguemos as pessoas pela aparência. A depender da forma como elas se vestem, imaginamos seus valores, mas nem sempre esse julgamento ele é correto. A isso damos o nome de preconceito. 10ª questão. É muito comum em histórias em quadrinhos a presença de um herói dotado de poderes sobrenaturais e de uma coragem admirável. Você já leu alguma história em quadrinhos que tivesse um herói como protagonista? E qual é o seu predileto? Então aqui temos outra resposta pessoal, ok? Perguntando qual é o seu herói predileto, certo? Letra B. Joaquim, ele é retratado como um herói. Ele se enquadra em que conhecemos como herói? Explique. Não, porque ele não tem superpoderes, não tem uma vida exemplar e nem vive
grandes aventuras, ok? Vamos agora à questão de número 11. Comenta comigo, vocês estão acertando? A correção está fluindo bem? Vamos à 11ª. Como você notou, nas histórias em quadrinhos, utilizam diversos recursos visuais que contribuem para a construção dos sentidos no texto, dentre eles os balões, as caixinhas onde aparecem as falas. Observe na HQ Identidade Secreta, há 2 tipos de balões. Então, o que cada balão representa? O mais redondinho representa a fala das personagens e o retangular representa a fala do narrador, ok? Letra B. Na HQ do texto 2, porque os balões usados para representar as falas da Mônica são os retangulares e não os balões de fala comuns, porque naquela história, Mônica, ela é a narradora, ok? Marque um X nas sentenças abaixo que mostram o que aconteceu na HQ da Turma da Mônica, ok? Não há diálogos entre os personagens. O desenho de coração significa que a personagem está apaixonada e Mônica resume como está a vida de cada personagem, sem construir uma narrativa única, ok? Assinalem, por gentileza, essas 3 sentenças. 13ª questão. Ao ler ou ouvir as histórias em quadrinhos, é possível observar o uso de uma linguagem mais espontânea, mais interativa. Por que isso acontece? Meus amores, isso geralmente acontece porque se usa uma linguagem coloquial, mais comum na comunicação cotidiana e frequente nos diálogos. A ideia é a aproximação com o público-alvo, ok? 14ª questão. As narrativas presentes na HQ da Turma da Mônica foram produzidas para um público específico? Explique. Trata-se de histórias que visam ao público adolescente. Por quê? Os personagens cresceram e agora acompanham a possível idade de seus leitores. Ok? Meus amores, até a próxima aula. Espero vocês lá no Instagram, @oxigé.professora. Não deixa de participar, não deixa de marcar presença lá no meu Instagram. A todos uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, tchau.